A paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes. No vídeo de hoje nós queremos comentar sobre esse livro aqui, Tiago, Transformando Provas em Triunfo, de Hernandes Dias Lopes. Antes de entrarmos no assunto, eu quero convidar você que deseja receber esboço, estudos, artigos teológicos e quer se aprofundar nos estudos bíblicos aí na sua casa, quero convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like se você gostar do vídeo, é lógico, e se você quiser, deixe aqui na descrição o seu e-mail para que a gente encaminhe para você, com base em algum material que eu tenho aqui. Não dá para ver tudo, mas eu tenho alguns materiais aqui e com base neles a gente consegue fazer alguns estudos, esboços e artigos teológicos. E se interessar a você, eu quero compartilhar com você gratuitamente. Ok? Sem mais delongas, vamos ao comentário do livro aqui, que é o que interessa. Hernandes Dias Lopes é um pastor brasileiro da presbiteriana, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é calvinista. Por que vale a pena citar isso? Não a título de guerra, não a título de trazer algum tipo de divisão, mas só deixar claro que a nossa posição, nós somos pentecostais arminianos e ele é tradicional, embora ele acredite na soberania de Deus e na questão dos dons, nós entendemos que há uma certa diferença, sim, mas o fato é que devido a pessoa dele ser muito equilibrada, nós conseguimos ver ele trafegar com muita maestria e com muita leveza, não somente nos meios tradicionais, como também nos meios pentecostais. Então, é um autor brasileiro e que vale a pena, você que deseja se aprofundar nos estudos bíblicos, fica aqui a dica desse livro aqui, que vale muito a pena, ok? Então, vamos lá. Esse livro aqui é um livro de uma coleção de 32 livros que ele escreveu. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Bem aqui, eu tenho uma coleção de alguns deles que eu tenho. Ainda não li todos, li alguns, mas esse foi o primeiro que eu adquiri, né? E me impactou demais, porque me fez ver, dentro de uma outra ótica, à luz do contexto bíblico, o que o autor pretendia, o autor divino. E o autor, o comentarista desse livro, o articulista, o autor, né, ele tenta fazer com que quem lê fique também com essa impressão sobre as provas. Esse livro aqui, ele contém 12 capítulos, mais uma conclusão. É interessante observar que o livro de Tiago, o livro bíblico, ele contém 5 capítulos, e o livro que Tiago, de Hernandes Dias Lopes, ele constrói a ideia, gira em torno de 3 perspectivas. Quais são elas? O nascimento, o novo nascimento, o crescimento e a maturidade do cristão. Em meio ao quê? Em meio às provações. É o que o autor vai tentar fazer, a gente enxergar que há uma perspectiva de crescimento pessoal, espiritual, em meio às muitas provas que passamos. Originalmente, os destinatários do livro de Tiago, bíblico, eles passavam por muitas provas. Eu anotei aqui alguns pontos que é muito interessante observar. Eles passavam por duras provas, sendo tentados a pecar. Alguns irmãos mais humildes estavam sendo humilhados por outros irmãos mais ricos. Outros estavam falhando em viver o que se pregava. Outros ainda tinham muita deficiência em controlar a língua e vários outros fatores que agregam valor a gente saber o contexto original do primeiro século. O autor, ele faz uma análise bem interessante sobre a realidade do crescimento e da maturidade cristã num cenário hostil, num cenário de provas. E ele vai citar aqui pelo menos 4 verdades sobre as provas. É o que ele faz, a gente tentar, o esforço que ele faz em com que o leitor enxergue as provas
à luz de um quadro maior, vendo possibilidades relevantes para o crescimento da vida cristã. E a primeira realidade que ele cita é que as provas elas têm um caráter de compatíveis com a nossa fé. A prova ela é compatível com a nossa fé. Em outras palavras, as provas elas não nos vêm acima da medida da qual nós podemos suportar. Ela vem na medida que Deus sabe que nós podemos sim enfrentar e suportar. Portanto, elas são compatíveis com a nossa fé cristã. A outra verdade, a segunda, é que as provas elas são várias. Não pense que a vida cristã ela se constrói num panorama de férias, numa colônia de férias ou algo de muita tranquilidade. Não, a vida cristã ela se constrói em um mundo de provas. O fato é que são várias. Em vários aspectos da vida, da nossa existência, nós passamos por diversas provas. E essas provas são os cenários para que haja crescimento em nossas vidas. Então elas são várias. Outra verdade, a terceira, é que elas são passageiras. Por mais que as provas sejam dolorosas e possam permanecer por algum tempo, elas não duram para sempre. Elas passam, elas deixam de existir. Isso é algo confortante, né? Em meio à realidade das provas, saber que uma hora ela vai passar. A outra verdade, e a quarta verdade, é que elas são pedagógicas, têm um efeito pedagógico. Isso mesmo, elas não vêm para acabar com a nossa vida. Ele diz que elas vêm para trazer algum tipo de proveito. E de fato, se você parar para pensar, existe sim um crescimento. Quando saímos de provas, nós saímos mais experientes, nós saímos mais confiantes, nós não nos apavoramos tanto quando vamos enfrentar outras provas diversas. Por quê? Porque houve um efeito. Isso pode acontecer com alguns pontos que ele traz. E para considerar algum tipo de perspectiva de crescimento espiritual, pessoal e, enfim, na nossa vida cristã, num cenário de provas, a primeira coisa que ele põe aqui é que ele se coloca como servo. Isso mesmo, como servo. E essa palavra servo no original é doulos. E essa doulos significa escravo, em outras palavras. Não é que o cristianismo ele impõe escravidão, não. Não é isso. É a questão que o cristianismo é tão grande que nós nos consideramos pequenos e para considerar a possibilidade de provas, nós temos que ter humildade. Para considerar a possibilidade de crescimento no cenário de provas, precisa sim ter uma postura de humildade. E isso só acontece quando o cristianismo verdadeiro acontece em nosso coração e nós passamos a ser servos. Não por causa de uma imposição, mas por causa de uma atitude voluntária de cada um de nós em nos colocar diante de Deus e servir a Deus. Bater continência a Jesus e dizer: vou seguir, vou levar a minha cruz e ir adiante. Se você está procurando um livro para aprofundar o seu conhecimento na Bíblia, eu quero indicar esse livro. Não vou comentar tudo, porque o tempo vai ser mais extenso, mas enfim, espero que eu tenha ajudado de alguma forma você a se localizar nos estudos bíblicos. O livro de Tiago, para terminarmos, vale a pena lembrar que ele é considerado o livro do Provérbios no Novo Testamento devido aos seus conselhos práticos, diferente de outras cartas que são mais tratados teológicos e a ênfase na graça. Esse daqui ele vai trazer um comentário, uma visão de que uma fé verdadeira precisa se manifestar em obras, embora as obras não tenham a força de salvação, tenha a base para a salvação, mas que a nossa fé em Cristo ela precisa se manifestar. E essa manifestação se dá por meio das obras. Espero que tenha te ajudado e vamos, na próxima a gente vai dar outra dica de livro. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.